2 Samuel capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi, filho de Jessé. Davi foi um homem que Deus tornou importante, que o Deus de Jacó escolheu para ser rei e que compôs as belas canções de Israel. Davi disse: O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua mensagem está nos meus lábios. O Deus de Israel falou, o protetor de Israel me disse: O rei que governa com justiça, que governa respeitando a vontade de Deus, é como o nascer do sol numa madrugada sem nuvens. Como o sol que faz a grama brilhar depois da chuva. É assim que Deus abençoará os meus descendentes, pois ele fez uma aliança eterna comigo, uma aliança bem certa e segura. Isso é tudo o que eu quero. Será essa a minha vitória. E eu sei que Deus fará isso. Mas os pagãos são como espinhos jogados fora. Ninguém se atreve a pegá-los com as mãos. Para isso é preciso uma ferramenta de ferro ou de madeira. Eles serão totalmente queimados no fogo. São estes os nomes dos soldados famosos de Davi. Josebe-Bessebete, de Taquemoni, que era líder do grupo chamado Os Três. Com a sua lança ele lutou contra 800 homens e matou todos numa batalha. Eleazar, filho de Dodo e neto de Aoi, era um dos famosos Três. Uma vez ele e Davi desafiaram os filisteus que se haviam reunido para a batalha. Os israelitas se retiraram, mas Eleazar ficou e lutou contra os filisteus, até que teve uma cãibra tão forte na mão que não podia largar a espada. O Senhor Deus conseguiu uma grande vitória nesse dia. Depois que a batalha terminou, os israelitas voltaram até o lugar onde Eleazar estava para tirar a armadura dos mortos. Em seguida vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de ervilhas. Os israelitas fugiram dos filisteus, porém Sama ficou na plantação, defendeu-a e matou os filisteus. Nesse dia o Senhor conseguiu uma grande vitória. Perto do começo do tempo da colheita, 3 do grupo chamado Os 30 desceram até a caverna de Adulã, onde Davi estava, enquanto um bando de filisteus acampava no Vale dos Gigantes. Nessa época Davi se encontrava na fortaleza, e um grupo de filisteus estava na cidade de Belém. Então Davi teve uma vontade e disse: Como eu gostaria que alguém me trouxesse um pouco de água do poço que fica perto do portão de Belém. Aí os 3 soldados famosos passaram pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço e levaram para Davi. Mas ele não bebeu daquela água. Em vez disso, derramou-a como oferta a Deus, o Senhor, e disse: Ó Senhor Deus, eu nunca poderia beber desta água. Isso seria o mesmo que beber o sangue destes homens que arriscaram sua vida para trazê-la. E assim ele não tomou daquela água. Foram essas as coisas que os famosos 3 fizeram. Abissai, irmão de Joabe, a mãe deles era Zeruia, era o líder dos famosos 30. Com a sua lança ele lutou contra 300 homens e os matou, ficando famoso entre os 30. Abissai era o mais famoso dos 30 e se tornou o líder do grupo, mas ele não era tão famoso quanto os 3. Benaias, filho de Joiada, da cidade de Gabzeel, foi um soldado famoso e praticou muitos atos de coragem. Ele matou 2 grandes guerreiros moabitas. Em um dia de neve, desceu numa cova e matou um leão. Ele matou também um egípcio, um homem enorme, que estava armado com uma lança. Benaias atacou o egípcio com seu bastão, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Foram essas coisas que Benaias fez. Ele tinha uma posição de destaque entre os 30, mas também não foi tão famoso quanto os 3. Davi o colocou como chefe da sua guarda pessoal. Entre os 30 estava Azael, irmão de Joabe, Leanã, filho de Dodo, de Belém, Sama e Elica, da cidade de Arode, Ebes de Pelete, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer de Anotote, Mebunai de Uza, Salmão, o Aoita, Maari e Elebe, filho de Baaná, da cidade de Netofa, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, no território da tribo de Benjamim, Benaias, de Piratom, Idai, dos vales de Gaás, Abialbon, de Arabá, Asmavete, de Baurim, Eliabe, de Salbom, os filhos de Jazem, Jonatas, os aritas Samai e Aião, filho de Sarar, Elifelete, filho de Acasbai, de Maacá, Eliã, filho de Aitofel, de Giló, Éziro, de Carmelo, Paaraí, de Arabe, Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, do território de Gade, Zeleque, de Amon, Naari, de Beerote, que carregava as armas de Joabe, cuja mãe era Zeruia, Ira e Jerebe, de Jatir, e Urias, o Eteu. Houve 37 soldados famosos ao todo. Segundo Samuel, capítulo 24. Em outra ocasião, o Senhor ficou muito irado com o povo de Israel e levou Davi a prejudicá-los. Deus disse a Davi: Vai, faça a contagem do povo de Israel e de Judá. Então Davi deu a Joabe, o comandante do seu exército, a seguinte ordem: Vá com seus oficiais por todas as tribos de Israel, do norte ao sul do país, e faça a contagem do povo. Eu quero saber quantos somos.
Mas Joabe respondeu ao rei: que o Senhor nosso Deus faça o povo de Israel 100 vezes mais numerosos do que é agora, e que o Senhor viva para vê-lo fazer isso. Mas por que o Senhor quer fazer essa contagem? Porém o rei fez com que Joabe e os seus oficiais obedecessem a sua ordem. Então eles saíram da presença de Deus e partiram para contar o povo de Israel. Atravessaram o rio Jordão e acamparam ao sul de Aroer, a cidade do vale, no território de Gade. Dali foram para o norte até a cidade de Jazer. Continuaram até Gileade e chegaram até Cádiz, terra dos heteus. Então foram a Dan e de Dan vieram a oeste, para Sidom. Depois foram para o sul e para a cidade de Tiro, que era cercada de muralhas. E dali foram a todas as cidades dos heveus e dos cananeus e finalmente até Berseba, na parte sul de Judá. E assim, depois de 9 meses e 20 dias, voltaram a Jerusalém, tendo viajado pelo país inteiro. E eles informaram ao rei que o total de homens capazes para o serviço militar era o seguinte: 800.000 em Israel e 500.000 em Judá. Mas depois que Davi fez a contagem, a sua consciência começou a doer. Ele disse: Ó Senhor Deus, eu cometi um pecado terrível ao mandar contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que eu fiz foi uma loucura. Então o Senhor disse ao profeta Gade, o vidente de Davi: Vai e diga a Davi que eu dou a ele o direito de escolher uma das 3 coisas. Aquilo que ele escolher eu farei. Na manhã seguinte, depois que Davi já havia levantado, Gade foi falar com ele. Contou o que Deus tinha dito e perguntou: O que o Senhor prefere? 3 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos, ou 3 dias de peste na sua terra? Resolva agora e me diga que resposta devo dar a Deus. Davi respondeu: Estou desesperado, porém não quero ser castigado por homens. Que seja o Senhor Deus quem nos castigue, pois ele tem pena de nós. Então o Senhor mandou que uma peste caísse sobre o povo de Israel, desde a manhã até a hora que ele havia marcado. Do norte ao sul do país morreram 70.000 israelitas. Quando o anjo do Senhor já ia destruir Jerusalém, o Senhor resolveu não castigar mais o povo e disse ao anjo que estava matando: Pare, já chega. O anjo do Senhor estava perto do terreiro de malhar cereais que pertencia a Araúna, o Jebuseu. Davi viu o anjo que estava matando o povo e disse a Deus, o Senhor: Só eu sou culpado, fui eu que errei. O que foi que essa pobre gente fez? Eu e a minha família que deveríamos ser castigados por ti. Naquele mesmo dia, Gade foi e disse a Davi: Suba até o terreiro de malhar cereais que pertence a Araúna e construa lá um altar para Deus. Davi obedeceu a ordem de Deus, o Senhor, e foi, como Gade lhe tinha dito. Araúna olhou para baixo e viu que o rei e os seus oficiais vinham falar com ele. Então se ajoelhou, encostou o rosto no chão, em frente a Davi, e perguntou: Senhor, por que veio aqui? Davi respondeu: Eu vim para comprar este terreiro e construir nele um altar para Deus, o Senhor, a fim de que a peste acabe. Então Araúna disse: Senhor, pegue tudo o que quiser e ofereça a Deus. Aqui estão os bois para serem queimados como oferta no altar, e aqui as cangas deles, e também as tábuas de debulhar cereais para serem usadas como lenha. Araúna deu tudo isso ao rei e disse: Que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Mas o rei respondeu: Obrigado, não aceito. Eu vou pagar tudo isso. Eu não vou oferecer ao Senhor meu Deus sacrifícios que não me custaram nada. Então Davi comprou o terreiro de malhar cereais e os bois por 50 barras de prata. Ele construiu ali um altar para Deus, o Senhor, e apresentou ofertas que foram completamente queimadas e ofertas de paz. O Senhor respondeu a oração dele, e a peste acabou em Israel. Hoje, no dia 149 de nossa leitura, terminamos o 2º livro de Samuel. Continue faminto, continue humilde. Salmos 148. Aleluia! Todos os que estão no céu louvem o Senhor Deus nas alturas. Louvem o Senhor todos seus anjos, todos seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes louvem a Deus. Que o mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louve o Senhor tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louve o Senhor relâmpagos e chuva de pedra, neve e nuvens e ventos fortes, que obedeçam à sua ordem. Louvem o Senhor colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louve o Senhor, passarinhos e animais que se arrastam pelo chão.
Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades. Louve o Senhor, moços e moças, velhos e crianças, que todos louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele ama tanto. Aleluia. Primeira Timóteo capítulo 5. Não repreenda um homem mais velho, mas o aconselhe como se ele fosse seu pai. Trate os homens mais jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães e as mulheres jovens como irmãs, com toda pureza. Cuide das viúvas, que não tem ninguém para ajudá-las. Mas se alguma viúva tem filhos ou neto, são eles que devem primeiro aprender a cumprir os seus deveres religiosos, cuidando da sua própria família. Assim eles pagarão os que receberem dos seus pais e avós, pois Deus gosta disso. A verdadeira viúva, aquela que não tem ninguém para cuidar dela, põe a sua esperança em Deus e ora, de dia e de noite, pedindo ajuda dele. Porém a viúva que se entrega ao prazer está morta em vida. Timóteo, mande que as viúvas façam o que eu aconselho, para que ninguém possa culpá-las de nada. Porém aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Coloque na lista das viúvas somente a que tiver mais de 60 anos e que tiver casado uma vez só. Ela deve ser conhecida como uma mulher que sempre praticou boas ações, criou bem os filhos, hospedou pessoas na sua casa, prestou serviços humildes aos que pertencem ao povo de Deus, ajudou os necessitados, enfim, fez todo tipo de coisas boas. Mas não ponha na lista viúvas mais jovens, porque quando seus desejos fazem com que queiram casar de novo, elas abandonam a Cristo, e assim elas se tornam culpadas de quebrar a primeira promessa que fizeram a Ele. Além disso, elas se acostumam a não fazer nada e a andar de casa em casa, e pior ainda, aprendem a ser mexeriqueiras, metendo-se em tudo e falando coisas que não devem. Por isso eu quero que as viúvas mais novas casem, tenham filhos e cuidem da sua casa, para que os nossos inimigos não tenham motivos para falar mal de nós. Pois algumas viúvas já se desviaram e seguiram Satanás. Se alguma mulher cristã tem viúvas na sua família, ela deve ajudá-las. Que ela não ponha essa carga sobre a igreja, para que a igreja possa cuidar das viúvas que não tem ninguém que as ajude. Os presbíteros que fazem um bom trabalho na igreja merecem pagamento em dobro, especialmente os que se esforçam na pregação do evangelho e no ensino cristão. Pois as escrituras sagradas dizem, não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo, e dizem ainda, o trabalhador merece o seu salário. Não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita por 2 testemunhas, pelo menos. Repreenda publicamente os presbíteros que cometem pecados, para que os outros fiquem com medo. Na presença de Deus, de Cristo Jesus e dos santos anjos, eu peço e insisto no seguinte, em tudo que você fizer, obedeça a estas instruções, sem preconceito contra ninguém e sem favorecer nenhuma pessoa. Não tenha pressa de colocar as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte dos pecados dos outros. Conserve-se puro, já que muitas vezes você tem ficado doente do estômago. Não beba somente água, mas beba também um pouco de vinho. Os pecados de algumas pessoas podem ser vistos claramente, antes mesmo de elas serem julgadas, mas os pecados de outras pessoas só são vistos depois. Assim também as boas ações são vistas claramente, e mesmo aquelas que são difíceis de ver, não poderão ficar escondidas para sempre. 1 Timóteo capítulo 6. Aqueles que são escravos devem tratar o seu dono com todo respeito, para que ninguém fale mal do nome de Deus e dos nossos ensinamentos. E os escravos que têm dono cristão não devem perder o respeito por ele, por ser seu irmão na fé. Pelo contrário, devem trabalhar com ele melhor ainda, pois o dono que recebe os seus serviços é cristão e irmão amado. Ensine e recomende estas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diferente e não concorda com as verdadeiras palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinamentos da nossa religião, essa pessoa está cheia de orgulho e não sabe nada. Discutir e brigar a respeito de palavras é como uma doença nessas pessoas, e daí vem invejas, brigas, insultos, desconfianças maldosas e discussões sem fim, como costumam fazer as pessoas que perderam o juízo e não têm mais a verdade. Essa gente pensa que religião é um meio de enriquecer. É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. O que foi que trouxemos para o mundo? Nada. E o que é que vamos levar do mundo? Nada.
Portanto, se temos comida e roupas, fiquemos contentes com isso. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos nas armadilhas de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males, e algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta, de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá a vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça, o mesmo Deus que é bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém. Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade, para o nosso prazer. Mande que façam bem e que sejam ricos em boas ações, que sejam generosos e estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Desse modo, eles juntarão para si mesmo um tesouro que será uma base firme para o futuro, e assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. Timóteo, guarde bem aquilo que foi entregue aos seus cuidados. Evite os falatórios que ofendem a Deus e as discussões tolas a respeito daquilo que alguns, de modo errado, chamam de conhecimento. Algumas pessoas, afirmando que tinham esse conhecimento, se desviaram do caminho da fé. Que a graça de Deus esteja com vocês. Hoje, também no dia 149 de nossa leitura, terminamos a primeira carta a Timóteo. Continue faminto, continue humilde.